Aleluias. Quero cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito feliz por mais uma vez retornar a essa casa de oração, juntamente com os irmãos esta noite. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Walter. Deus possa continuar abençoando a sua vida. Que o Senhor possa abençoar também o irmão Valdomiro, que nos convidou para nós estar aqui nesse trabalho de percussão e também da melhor idade. Eu quero também parabenizar toda a equipe dos irmãos, irmão Paulinho, que Deus abençoe. Deus abençoe todo esse grupo aí de percussão que está louvando o Senhor. Eu confesso aos irmãos que quando eu estava chegando lá na rua, eu vi os irmãos tocando seus instrumentos e eu já comecei a sentir algo assim diferente na minha vida. Só de ouvir o toque, eu creio que o Senhor tem abençoado de uma forma poderosa e continuará abençoando esse grupo. Algo que muitas vezes nós não sentimos quando alguém está solando alguma coisa, mas aqui lá da rua eu pude sentir a presença de Deus através quando vocês tocavam e louvavam o nome do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos, todos os irmãos, de uma forma poderosa. Quero também, assim, agradecer a Deus por este momento tão maravilhoso, a qual os irmãos escolheram para poder participar desse trabalho tão lindo que está acontecendo aqui neste bairro, nesta cidade. Deus possa continuar abençoando, revendo também o irmão Júnior. Há muitos anos nós não víamos. Que Deus possa assim abençoar a vida de todos os irmãos que veio aqui nesta noite para louvar o Senhor. Eu quero já que você que trouxe Bíblia, abra comigo no livro do Gênesis. Abra comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 25. Capítulo de número 25 e versículo de número 7 e o versículo de número 8. Nós vamos meditar juntamente com os irmãos nesses minutos para a glória de Deus. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 7 e 8. Quantos acharam podem dizer amém? Diz-nos assim: e estes foram os dias de vida que viveu Abraão, 175 anos, e expirou o espírito, morrendo Abraão em boa velhice, ancião e farto de dias, e foi congregado juntamente com o seu povo. Pode assentar na presença do Senhor. Aleluias. Eu orando ao Senhor, pedindo assim uma palavra, cujo tema, os irmãos escolheram o tema a respeito que ainda na sua velhice darão frutos, os frutos serão viçosos, os frutos serão frutos bons. E eu orando ao Senhor, pedindo uma palavra assim para poder transmitir à igreja do Senhor esta noite, o Senhor falou profundamente ao meu coração a respeito desse texto sagrado, a qual nesse texto nós vemos que Abraão, ele morreu em boa velhice. Imagina só uma pessoa hoje, nos dias atuais, conseguir atingir o momento, o ápice a qual Abraão atingiu, 175 anos, e ainda o escritor dando um bom testemunho a respeito da sua convivência na terra. Ele morreu farto de dias, morreu ancião, e a Bíblia diz que ele foi congregado juntamente ao seu povo.
E eu pedindo ao Senhor uma palavra para poder assim transmitir aos irmãos, o Senhor falava profundamente ao meu coração uma frase. A seguinte frase, cujo tema é: como nós terminaremos a nossa caminhada cristã aqui na terra? Como que nós vamos terminar nossa caminhada como servo de Deus, como serva de Deus aqui na terra? A Bíblia Sagrada, ela fala a respeito de muitas pessoas que terminou bem a sua caminhada cristã. Começaram bem, ouvindo a voz do Senhor, recebendo a chamada de Deus, concretizando a chamada, entrando na vereda de Deus e cumprindo tudo aquilo que Deus tinha falado ao seu respeito. Mas também na Bíblia Sagrada existe a respeito, quando Deus fala de pessoas que não conseguiram atingir, quem sabe, aquele nível a qual o próprio Deus queria que ele atingisse, ou combatesse o bom combate até o fim da sua vida. E nós começamos a analisar a palavra de Deus, e o Senhor falava ao meu coração, dizia: como será que a igreja atual vai terminar sua caminhada cristã aqui na terra? A gente olhando para personagens bíblicos, como a vida de Sansão, como a vida de Salomão, como a vida de Gideão, como a vida de Judá, como a vida de muitos outros personagens bíblicos, a qual terminaram a sua caminhada cristã de uma forma a qual Deus não queria daquela forma. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos Salomão. Começou bem a sua caminhada, começou bem o seu legado quando recebeu do seu pai ali aquele sentimento a qual o próprio Deus tinha colocado em Davi. Também Deus colocou na vida de Salomão, seu filho. E a Bíblia Sagrada diz, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 7, que Salomão começou na oração. E a Bíblia Sagrada diz que Salomão, depois de ter edificado a casa, o templo, a morada, para que Deus pudesse se manifestar ao homem, a Bíblia nos fala que Salomão fez uma oração tão maravilhosa, uma oração tão consagrada a Deus, uma oração do fundo da sua alma ao Senhor. E a Bíblia diz que quando ele terminou de fazer a sua oração, a glória de Deus entrou no templo. E a Bíblia Sagrada diz que os sacerdotes, quando entravam para ministrar, eles não conseguiam parar em pé diante de tanta glória de Deus, por causa da oração de Salomão. Quando a Bíblia nos diz que ele começou muito bem a sua caminhada, ele começou vendo a glória de Deus, sentindo a glória de Deus. Ele começou vendo a presença de Deus se manifestar a ele. Quando a Bíblia Sagrada nos diz no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, que diz que Deus se manifestou ali a Salomão por duas vezes. Por duas vezes Deus falou cara a cara com Salomão. Era uma pessoa que tinha tudo para terminar bem a sua caminhada. Mas no primeiro livro dos Reis, ainda no capítulo 11 e no verso de número 4, a Bíblia Sagrada diz que Salomão, quando chegou no momento da sua velhice, ele saiu da direção do Espírito do Senhor e deu ouvido à voz das mulheres estrangeiras e começaram a adorar deuses estranhos. Aquilo indignou o coração de Deus. E a Bíblia nos diz também no verso de número 9, que Salomão, ele muito ali tinha indignado o coração de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus se entristeceu de uma tal forma, porque Salomão tinha se desviado da presença do Senhor na sua velhice. Eu pergunto a ti nesta noite, como que nós vamos terminar nossa caminhada cristã? Como que nós vamos terminar o nosso legado espiritual?
espiritual que o próprio Deus implantou em cada um de nós. Como que nós vamos terminar a nossa caminhada aqui na terra como servo e serva do Deus vivo? Será que vamos terminar continuamente vendo a glória de Deus, ou vamos terminar desviando-se do projeto santo de Deus para a vida de cada um de nós? Como será que nós vamos terminar a nossa caminhada cristã? Salomão terminou desviado da presença de Deus. Ele tinha visto a glória de Deus, sentido a presença de Deus. Deus falou com ele por 2 vezes, mas nem isto segurou Salomão, porque o coração dele estava inclinado a dar ouvido à voz das mulheres estrangeiras que o fizeram pecar diante dos seus deuses. Mas nesta noite eu vim aqui para dizer para a igreja do Alto Baricuí que este Deus que te salvou está mantendo a glória dele na tua vida. Ele quer que você permaneça até o fim. Ele quer que você prossiga até o fim desta caminhada, porque muito breve ele vai voltar. A Bíblia nos conta a respeito de Gideão. Gideão também, chamado por Deus para ser juiz em Israel. E no capítulo de número 6 do livro de Juízes, aconteceu a chamada de Deus. E quando Deus chamou Gideão para que Gideão fosse juiz em Israel, a Bíblia Sagrada diz que ele era jovem, novo. E quando ele recebeu aquela chamada, Deus falou com ele: olha, eu quero dizer que o único crente da tua casa é você, porque o teu pai Joás ainda adora Baal, e existe um altar lá dentro da casa do seu pai. Para você mostrar realmente que você é um crente que se dedica a mim, você vai lá na casa do teu pai e derruba os altares de Baal que está lá. Você derruba os altares que está lá, porque eu vou te chamar para uma grande obra. Aleluia. E a Bíblia diz que Gideão, ouvindo aquele chamado de Deus, ele obedeceu, e ele chamou 10 amigos dele e disse: vamos fazer uma coisa na casa do meu pai. Vamos derrubar os altares de Baal que está lá. Vamos derrubar todos os altares, e tem que ser à noite, porque durante o dia não tem como. E a Bíblia diz que Gideão começou o seu ministério derrubando os altares de deuses estranhos dentro da casa do seu pai. E passado-se o tempo, Deus dava vitória para a nação de Israel através da vida de Gideão. Gideão tinha tudo para terminar o seu ministério como um grande servo do Senhor, mas no capítulo 9 a Bíblia Sagrada diz, do mesmo livro dos Juízes, quando Gideão já estava velho, Gideão já estava com a sua idade avançada, chamou aquele povo que estava do seu lado e disse: olha, eu vejo que vocês carregam nos ombros, vocês carregam num corpo muito ouro, muita prata, que vocês possam me dar este ouro, esta prata, porque eu quero fazer um efode, não um efode de linho, não um efode de pano, mas eu quero fazer um efode de ouro e colocar na minha casa. E aquele povo deu ouro para ele, e ele fez uma roupa de ouro e colocou lá dentro da tua casa, e com isso toda a nação de Israel se prostituiu diante daquela imagem que Gideão construiu. Sabe, nesta noite, o que Deus fala para mim e para você: o segredo não é começar, o segredo é terminar a caminhada na presença dele, sendo fiel até a morte, e receberá a coroa da vida. O segredo não é começar, o segredo é como vamos terminar na presença de Deus. Porque começar é muito simples. O começo
começo de um primeiro emprego é esplendoroso. O começo da primeira semana da faculdade é muito bom. É algo que, uma emoção na qual sentimos que ninguém pode sentir. Mas eu quero dizer que durante a vida do ser humano, ela não é somente vivida de começo. Existe o meio e existe o fim. E é no meio que alguém começa a pensar em voltar atrás. É no meio que alguém começa a pensar em desistir porque os ensaios estão apertados demais. É no meio que a perseguição do ministério começa a acontecer. E ele começa a pensar que não tem mais chamada, porque não está suportando a perseguição no meio do ministério. É no meio que as coisas começam a acontecer. É no meio do casamento. É no meio dos anos que as coisas começam realmente a se mostrar quem é. A mulher que você casou, você começa a ver realmente quem ela é depois de alguns anos, e ela começa a ver quem você é depois de algum tempo. Mas eu quero dizer para você que Deus não escolheu ninguém para parar no meio da caminhada, seja ministério, seja família. Deus te chamou para você ir até o fim com esse compromisso a qual você assumiu diante de Deus e dos homens. Deus te chamou para você ir até o fim. A cruz pode estar pesada, mas vai embora. Carrega ela até o fim. Como terminaremos a nossa caminhada? Como nós vamos terminar a nossa caminhada na presença de Deus? A Bíblia Sagrada nos fala a respeito de um homem, filho de Jacó, chamado Judá. A Bíblia nos conta que ele, uma pessoa, passados-se os anos, casou, teve a sua casa, a sua esposa, teve 3 filhos. E os filhos crescidos, um casou, o outro já se preparando para casar. E ele já estava com a sua idade avançada, vivendo nos princípios do seu pai, do seu avô e do seu bisavô, vivendo nos princípios. E a Bíblia Sagrada, quando começa a narrar a história de Judá, diz que depois da morte da sua esposa, Judá, ele decidiu ir para o lugar onde se tosqueavam as ovelhas, distante da sua casa. E ali, quando ele estava indo, juntamente com seu companheiro para aquele lugar, a Bíblia nos conta que ele viu uma mulher, ali uma meretriz que estava em cima de algum objeto. E quando Judá observou aquela mulher, a Bíblia nos diz que Judá, ele colocou um sentimento no coração. Já estava velho, já estava com a idade avançada, já tinha os seus filhos criados, um crente, uma pessoa que tinha vivido os mesmos princípios de fé que Abraão tinha, que Isaac também tinha recebido de Abraão, e depois Jacó tinha recebido do seu pai Isaac. Judá tinha recebido princípios morais e espirituais. Mas a Bíblia nos diz que quando Judá foi tosquear as ovelhas, ele observou aquela mulher, e naquele momento ele se aproximou daquela mulher, e naquele instante ele começou a conversar com ela, e ela disse para ele: olha, eu sou uma meretriz. E naquele momento Judá, ele se esqueceu de todos os princípios espirituais, esqueceu dos princípios familiares,
E a Bíblia nos diz que ele saiu com aquela mulher. E quando ele foi para ir embora, aquela mulher olhou para ele e disse: olha, eu quero meu penhor. Eu quero que você agora me pague aquilo que é me devido, para que o teu nome não seja difamado. Naquele momento ele olhou para ele e disse: eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho nada que eu possa lhe pagar. E naquele momento aquela mulher disse: mas o que você carrega nas suas mãos? O que você tem no seu bojo? O que você tem como garantia que você voltará aqui amanhã para me pagar? Ele disse: olha, eu tenho simplesmente este anel que representa uma aliança que eu fiz com alguém. Eu tenho este anel, eu tenho este lenço que eu carrego aqui juntamente comigo, e eu tenho o cajado das minhas mãos. E aquela mulher olhou para ele e disse: olha, então me faça uma coisa, me deixe o teu anel, e me deixe o teu lenço, e me dê o teu cajado. Amanhã você volta a buscar novamente. Sabe o que eu quero dizer para você com poucas palavras nesta noite? Porque meu tempo não me permite entrar em toda esta mensagem. Eu quero nesta noite dizer para você que tem muitas pessoas atingindo, quem sabe, a sua idade, quem sabe a sua idade madura, e está trocando aquilo que Deus deu para ele, que é o cajado, que é a aliança, por um momento só de prazer. No resto da sua vida, no tempo da sua idade avançada, ele trocou a aliança que ele tinha, ele trocou o cajado que ele tinha por um momento de prazer. Mas eu venho aqui nesta noite dizer para você que você pode lutar contra as forças do mal e resistir o diabo, e ele fugirá de você, e você vai vencer. Não entregue o teu cajado, não entregue a tua aliança com Deus por um momento de prazer no finalzinho da tua vida. Não entregue. Eu estou nesta noite, eu digo para mim também, quem sabe também eu estou no finalzinho da vida, somente Deus o sabe. Mas uma coisa Deus diz para mim, diz para os obreiros que aqui está: não entregue a aliança, não entregue o cajado, que é a autoridade que Deus te deu por um momento de, quem sabe, de prazer momentâneo. Permaneça fiel para a glória de Deus, e Deus vai te honrar. Quem crê nisso, levanta a mão e adore a Deus esta noite. Trocou o cajado, trocou a aliança por um momento de alegria. Quantas pessoas estão assim nos dias atuais? Quantos que aqui subiram nesse altar pregavam, subiam nesse altar cantavam, soava o seu instrumento e você chorava. Mas hoje você sabe notícia que ele está lá fora, trocou a glória de Deus, trocou a presença de Deus por cisterna rota, que não mantém água, que não tem vida, que não tem esperança. Trocou a verdadeira paz pela paz momentânea, trocou o verdadeiro prazer de sentir a glória de Deus pelo prazer do mundo. Mas eu venho aqui para a igreja e digo a ti nesta noite: permaneça fiel na presença do Senhor, permaneça crente, permaneça e continue crente na presença dele, porque Deus pergunta para você como você vai terminar a sua caminhada cristã aqui na terra. A Bíblia Sagrada nos fala a respeito de alguém que terminou muito bem a sua caminhada cristã. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, verso de número 25, começamos a ver a história de um ancião chamado Simeão.
e uma mulher chamada Ana, Simeão e Ana. A Bíblia Sagrada diz que Ana, ela se casou quando jovenzinha, quem sabe com seus 16 anos, ela se casa e vive somente 7 anos com seu marido, 7 anos apenas. E nesse período de 7 anos, o marido de Ana morre. E ela olhou para dentro dela e disse: sabe de uma coisa? Eu vou permanecer agora somente para o Senhor. Eu vou servir ao Senhor com oração e jejum noite e dia. E a Bíblia Sagrada diz que quando o menino Jesus foi para ser apresentado no templo, quando Ana observou o menino, a Bíblia diz que Ana, que já fazia 84 anos que era viúva, então fazendo os cálculos, começamos a imaginar que Ana, ela tinha mais de 100 anos. Mas sabe o que é que enchia a alma de Ana? Sabe por que a depressão não pegava Ana? Sabe por que a angústia não pegava Ana? Por mais que era viúva, aproximadamente 84 anos, tinha tudo para ser infeliz e triste e angustiada. Mas sabe por que ela não era? Porque ela entrava na presença de Deus durante a noite, ela entrava na presença de Deus durante o dia. E enquanto a Bíblia Sagrada diz que Deus fez uma promessa para Simeão e para Ana, dizendo: olha, vocês não vão descer a sepultura antes de vocês ver o Cristo Messias sendo levantado e apresentado diante de vocês. Enquanto isso, a morte não vem, porque a minha glória ainda precisa se manifestar no meio de vós. 84 anos viúva. Simeão, a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas já era ancião. Mas dentro do coração dele, o Espírito Santo fez uma promessa. Não foi aquela promessa que alguém vem, coloca a mão e diz assim: está falando Deus. Não. Era uma promessa que o próprio Espírito Santo tinha implantado no coração de Simeão. Quem sabe as enfermidades chegavam, quem sabe os problemas chegavam na vida de Simeão, e a morte chegava até o portão da casa de Simeão, mas a morte não podia entrar lá. Sabe por quê? Porque a morte sabia que aquele homem, dentro dele reinava uma promessa, dentro dele reinava uma promessa advinda diretamente do Espírito Santo, e a morte não podia chegar ali. E quando a Bíblia nos diz que ele já fazia muitos anos aguardava a consolação para ver o Messias, e a Bíblia nos diz o dia que o Messias foi colocado dentro do templo, Simeão se aproximou, pegou o Messias nas suas mãos, o Cristo, nosso Salvador, e olhou para o céu e disse: agora, Senhor, pode me despedir em paz. Sabe por que ainda o Senhor não te recolheu? É porque você ainda precisa ver aquele neto teu aqui na presença dele. Sabe por que você ainda, o Senhor não te levou para a glória dele? É porque tem um filho teu que você disse há alguns anos: Deus, eu quero ver meu filho aqui novamente. E Deus está mantendo você vivo. Sabe por quê? Porque não vai demorar muito tempo, não. Você vai ver ele entrando aqui e adorando a Deus e sentindo a glória de Deus. Sabe por que o Senhor ainda não te recolheu? É porque tem uma promessa guardada no teu coração. Tem uma promessa que o Cristo ressurreto fez, e você vai ver ela de olho nu ainda. Sabe por quê? Porque fiel é aquele que te prometeu.
presença de Deus chegando por aí. Levanta a mão, adora a Deus. Vai chegar o dia que você vai dizer assim: despegue em paz o teu servo. Porque agora tudo aquilo que o Senhor me prometeu, o Senhor fez. E Abraão morreu em boa velhice, farto de dias. Aleluia. Eu sinto a glória dele aqui nesta noite. Eu sinto a glória dele aqui nesta noite. Como vamos terminar nossa caminhada cristã, é você que vai decidir. Deus nesta noite tem o melhor para a tua vida neste lugar. É somente trilhar e caminhar pelo caminho dele, que você não vai se arrepender. Se coloca em pé em nome do Senhor. Você pode nesta noite adorar, você pode nesta noite exaltar, você pode nesta noite magnificar, porque o mesmo Deus que deu boa velhice a Abraão, ele vai dar para mim, ele vai dar para você. Fica em paz, que tudo está no controle dele. A glória de Deus está neste lugar. Se você sente a glória dele, pode exaltar a ele, pode adorar a ele, pode sentir a presença dele, porque quer o diabo ou não, nós vamos terminar a nossa caminhada lá no céu. Levante uma das suas mãos aos céus. Estou, andai, andei, Astúria, Anduricas, Tomente, Calamantunai, Anturicalai, Astúria, Cantou, Andaia, Alabasture, Calamantunete, Astúria. Vai adorando a Deus, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, porque você está na mão dele. Celestial, mais uma vez, Senhor, nós temos ministrado a tua palavra, Senhor, para a tua igreja. Agora ministra, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para revelar a cada coração agora. Ministra o coração desta mulher, desta noite, que está esperando a tua promessa, meu Deus. Este homem que está esperando a tua promessa. Quem sabe este homem já infartou por muitas vezes, mas ainda a morte não tem poder, porque ele tem uma promessa dentro dele. Senhor, eu creio, meu Deus, que como Simeão e Ana permaneceu firme na tua promessa, assim a igreja do Alto Barigui também vai manter firme a sua conduta espiritual, a sua conduta moral, para poder chegar até o terceiro céu. Deus, guarda toda a tua igreja, abençoa todo o teu povo, abençoa todos os teus filhos, e o povo de Deus que crê na palavra dele, diga amém para a glória de Deus. Mais um amém para Jesus, amém. Deus abençoe a igreja do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu já passo a oportunidade aqui à direito. Em nome do Senhor, Deus abençoe. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, na presença de Deus. E eu devolvo o microfone em nome de Jesus.